Salve, Alucinerds! Como prometido, estamos agora trazendo Gotham, volume 2, a edição da Panini, intitulada Alvos Fáceis, e vocês já viram aqui na capa quem é que vai participar. Então, imaginem que esse é um volume caótico. Pois bem, mesmo trabalho bastante honesto da Panini. Esse traz um prefácio de um escritor também, autor de vários suspenses criminais, que é o Duane Sierzinski. A pronúncia é meio complexa, porque o nome dele nunca vi tanta consoante junto no mesmo nome. De qualquer forma, esse Duane ele já escreveu tanto histórias para a DC, também para a Marvel. Ele escreveu histórias do Cable, do Imortal Punho de Ferro, enfim. Ele já escreveu também histórias para o Batman. Então, mais uma vez, um trabalho bacana aqui da Panini, diferente do volume 1, que é algo que a gente sente falta. Afinal de contas, é um departamento, todas as histórias, né, são focadas, realmente centradas no departamento de polícia, especificamente na unidade de crimes hediondos de Gotham City. Essa história ela é a sequência, né, continuando a sequência que a gente viu lá na Gotham, volume 1, que era justamente no cumprimento do dever. E aí aqui a gente tem os volumes de 11 a 22, equivalente aos volumes de 11 a 22 da Gotham Central, em 292 páginas. Diferente um pouquinho também da primeira, aqui nós temos 4 histórias. Embora a primeira seja uma história bem simplesinha, mas é interessante, bastante interessante e divertida. Ela é focada justamente na Stacy. Stacy é a recepcionista do departamento, né, mais especificamente lá da unidade de crimes hediondos, e ela é a única pessoa do departamento que tem permissão para acionar o bate-sinal. Mas como assim? Ela é a única que tem permissão? Justamente porque se permitissem que qualquer um dos policiais de fato acionasse o bate-sinal, quaisquer casos que eles estivessem envolvidos poderiam ser a ruína lá no tribunal, né? Poderia ser justamente um fracasso em relação à condenação de possíveis bandidos, etc. Por quê? Seria como se a prefeitura, através da unidade de polícia, o departamento de polícia, reconhecesse que os métodos do Batman são válidos, o que oficialmente não acontece, não é verdade? Então, a Stacy é uma funcionária que é terceirizada, então por isso que é ela que aciona o bate-sinal. E aí, nessa primeira história, são uns devaneios que ela tem aqui, envolvendo justamente o próprio morcego, que é interessante e divertida, vale o passatempo. Mas aí a gente chega, aí sim, na história mais barra pesada aqui do volume, que é justamente o que dá o título do volume, que é Alvos Fáceis. Alvos Fáceis, escrito tanto pelo Ed Brubaker como pelo Greg Rucka, com arte de Michael Lark, só ele na parte 1, mas nas partes 2 a 4, Lark com a arte de finalização do Stefano Gaudiano. Gente, essa história é fantástica. A arte continua impecável do Michael Lark. Aquela coisa meio suja, uma carga meio pesada nas cores, o sombreamento. E fora que a história é excepcional. A história basicamente é Gotham em estado de sítio, simplesmente porque um maluco está de posse de um rifle de longo alcance, escolhendo vítimas aleatórias. Pensem, Gotham, no caos que já é normalmente, perto do Natal, e simplesmente o Coringa tocando terror, atirando em alvos aleatórios. E aí a história vai se desenvolvendo, realmente ninguém está salvo, do prefeito ao mais simples e aparentemente despercebido cidadão, todo mundo aqui é um alvo em potencial. Como era de se esperar? O morcego aparece pontualmente, mas toda a carga realmente de responsabilidade dessa investigação toda acaba ficando nas mãos dos policiais. E envolve o departamento inteiro. Então traz realmente uma veracidade, digamos assim, não é que todos os policiais ficam aquele estado de nervo. Os diálogos são pungentes de tal forma. Tem uma hora que tem uma troca de diálogos de um representante da imprensa que recebe lá umas informações que ele quer passar para a polícia e ele acaba ajudando a polícia, mas lógico, pedindo alguma coisa em troca. E tem uma hora que ele fala lá um negócio, a capitã de polícia, mas dá uma resposta dele que é sensacional. E então é muito rico. Tem alguns detalhezinhos aqui que inevitavelmente acabam caindo um pouco em clichês. Vai ter uma participaçãozinha aqui de alguns
personagens que vocês vão ver, né? Que como o Coringa está envolvido, então a gangue do palhaço também acaba aparecendo, tal, enfim. Vocês vão ver aqui. Mas é uma história fantástica. E aí a gente chega na segunda história, a segunda história, intitulada A Vida é Cheia de Armadilhas. Essa história é de Brubaker, primeira parte, e partes 2 e 3 somente o Graham Hooker. A arte, né, já fazendo um comentário, a arte aqui é do Greg Scott. Eu não conheço o Greg Scott, mas eu não gostei da arte dele. Principalmente porque faz-se uma opção aqui para essa segunda parte, né, essa segunda história aqui, que é A Vida é Cheia de Armadilhas, para focos muito próximos dos personagens. E a arte dele, eu não sei bem, o Valtinho saberia dizer melhor isso, mas a arte dele, ela não é muito categórica, ela não é muito... Eu não consigo dar um... Pronto, ela não é muito precisa. Tá aí, a expressão que eu queria. Ela não é muito precisa, por quê? Simplesmente, como tem muito close no rosto dos personagens, mesmo com esses closes, eu tive muita dificuldade de reconhecer os personagens. E olha que a gente já vem lendo o volume 1, já está no volume 2, e ainda mesmo com a introduçãozinha que a gente mostrou aqui, né, que no volume 2 aparece do quem é quem no departamento. Então é uma história, a arte pelo menos, né, ficou meio truncada assim, eu não gostei. É o ponto fraco dessa edição, é justamente, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a arte da segunda parte, A Vida é Cheia de Armadilhas. Embora a história seja uma história típica também, tendo alguns clichêzinhos, mas é uma história que tem uma participaçãozinha de alguém especial, que é a caçadora, ela aparece aqui, né, em uma das partes. Mas é um assassinato, uma mulher foi encontrada assassinada, e aí vai-se as investigações. Primeiro leva-se para um taxista, daqui a pouco, quando vai ver, já tem empresas envolvidas, enfim. Uma história tipicamente também do padrão noir. A história, como eu falei, é boa, embora ela tenha um ou outro clichê, mas ela acaba focando um pouquinho no Vincent Della Razio, que é um dos detetives que está investigando o caso. Então a gente percebe que talvez ele tenha algumas histórias aí mal explicadas, enfim. Bom, e chegando então na última história, né, que seria a quarta história, se a gente considerar lá o Sonhando Acordada, o nome da história é Não Resolvido. E essa é escrita pelo Ed Brubaker, e aí volta, ainda bem, a arte do Michael Lark e também com a arte de finalização do Stefano Gaudiano. E, gente, essa história é fantástica também. Primeiro porque ela traz o Harvey Bullock, policial, né, do departamento, já tinha sido afastado. Ele está de volta aqui. Por quê? Inicialmente, o que parecia ser um caso de refém, né, um caso simplesmente de reféns numa lanchonete. Na prática, quando o Marcus Driver chega lá, o Driver primeiro da primeira história, o mesmo detetive lá da primeira história do volume 1, né, com a Josie Mack, que é a parceira dele nesse momento, eles vão para esse restaurante e quando chega lá, o Driver descobre que conhecia o cara, e aí quando vai começando a investigar, resultado, esse aparente simples caso de refém, simples também entre aspas, né, caso de refém numa lanchonete, na verdade revela-se como o desdobramento de um caso antigo de um assassinato coletivo que teve num ginásio escolar, né, lá em uma escola de Gotham City. E quem tinha sido o investigador do caso original? Harvey Bullock. Então, inevitavelmente, a René Montoya, lá que teve o foco principal lá naquele arco de história intitulado Meia Vida, lá no volume 1, ela aparece um pouquinho, porque afinal de contas ela era a parceira do Harvey Bullock. E, de novo, muitas reviravoltas, é bastante interessante essa história. E aqui aparece mais um maluco fantasiado, está preso, mas aparece, o chapeleiro maluco está envolvido. Então, podem esperar aí algumas reviravoltas interessantes e uma finalização, um desfecho também bastante interessante. Vem trazendo realmente uma boa continuidade para o volume 1. Né? O volume 1 nós falamos, que está aqui, Gotham, no cumprimento do dever, e agora nós acabamos de falar aqui do volume 2. Mais uma vez, vale a pena, você encontra esses títulos disponíveis ainda, possivelmente na Amazon,
sempre com aquele descontinho básico, porque comprando pelo link da Amazon você acaba ajudando o nosso canal, que a gente sempre reverte para o canal. Então, tá aqui uma boa indicação para vocês, uma leitura também muito rápida e fácil, não é? Tanto que eu devorei isso aqui no instantinho, já estou na metade do volume 3 e logo a gente vai trazer o volume 3 também. Fica a recomendação, tá aqui embaixo do sovaco, tá? Gotham, Alvos Fáceis, o volume 2, edição da Panini, das edições Gotham Central 11 a 22, são 292 páginas muito boas e, como a gente falou, tirando o miolo ali, a parte, né, do terceiro arco de histórias em que a arte deixa um pouquinho a desejar, mas no geral continua mantendo um bom nível. Fica aqui a recomendação, grande abraço para vocês, aquele grande Bazingues especial no coração de vocês, abraço Lucinerds, até a próxima!